Eu diria que são por várias razões. A primeira delas é porque é a coisa certa a ser feita. Isso é uma coisa bastante curiosa, mas não tem dúvida que o que nós estamos falando é lidar com as questões da natureza ou diminuir o braço de ferro que a gente cria com a natureza em função das construções, dos gastos energéticos, dos desperdícios e tudo isso. E não tem dúvida que num mundo onde a população é crescente, a urbanização só tende a aumentar e o avanço sobre as áreas naturais é cada vez maior, se a gente não tiver algum tipo de prática que restabeleça um pouco esse equilíbrio, de fato nós vamos ter um processo de desgaste e de deteriorização da terra. Quer dizer, vai ser um processo que é óbvio, nós já estamos vivendo isso no dia a dia. E depois tem uma questão também, que eu diria bastante prática, que é uma questão econômica. No final das contas, todo esse dispêndio de energia e desperdícios, utilização excessiva de água, etc., tudo isso custa caro. E, em grande parte, um green building é responsável por uma economia muito grande ao longo da sua vida. Então, aí é uma questão bastante objetiva. Tornar o nosso processo construtivo e a vida útil dos edifícios mais econômica, mais eficiente. Eu acho que não tem segredo. Primeiro, nós temos um escritório que tem 50 e poucos anos de atuação no mercado, já trabalhou nas diversas áreas. Nós trabalhamos com tanto área imobiliária quanto área institucional, nós trabalhamos com urbanização, com projetos, às vezes até numa escala de imobiliário, a um viaduto, enfim. Então existe aí um gosto pela arquitetura de uma maneira geral e eu acho que nós nos divertimos bastante com isso. Então esse acho que é o primeiro ponto, você tem que gostar daquilo que você está fazendo e achar isso interessante. O segundo ponto é que sempre houve uma preocupação, e aí isso é muito anterior à questão do green building ou da nomenclatura ou do LEED propriamente dito, que é ter critérios de projeto que o tornem, hoje em dia, na linguagem atual, mais sustentáveis. Mas isso começa pela implantação, pelos materiais, pela utilização de elementos de controle de radiação solar. São elementos que nós chamamos de passivos, né? Porque eles são estáticos, mas eles bloqueiam, por exemplo, um brise soleil, ele bloqueia a entrada direta do sol em determinadas horas do dia num ambiente. E alguns outros recursos, ventilação, iluminação natural, tudo isso sempre fez parte do conceito da boa arquitetura. E é uma coisa que nós sempre prezamos ao longo da história do escritório. No caso do Green Building especificamente, houve uma coincidência. Eu acho que por essa experiência, por ter desenvolvido inúmeros projetos já na área, principalmente na área corporativa dos grandes edifícios, nós estávamos, num determinado momento, desenvolvendo 3 ou 4 projetos bastante significativos. Houve uma recessão
Esses projetos ficaram congelados durante um tempo, e neste meio tempo, que foi na década passada, nos anos 2000, 2002, 2003, 2004, quando voltaram ao desenvolvimento desses projetos, também veio a implantação do GBC no Brasil e do LEED e destes conceitos que foram imediatamente incorporados pelos empreendedores e por nós, uma vez que, como eu disse, era a coisa certa a fazer, fazia sentido, isso tinha um apelo, não só um apelo comercial, mas a ideia do edifício com baixo custo de manutenção ao longo da sua existência atrai muito também os clientes e os inquilinos, os compradores, porque, enfim, é uma equação econômica. E o curioso é que alguns desses edifícios que nós já estávamos desenvolvendo, eles não nasceram como Green Building, não nasceram dentro de um processo de certificação, mas eles foram ajustados, foram feitas pequenas modificações, muito mais do ponto de vista complementar, como estacionamentos de bicicleta ou de carro com combustível alternativo, pequenos ajustes dentro do conceito e do projeto, e imediatamente eles já estavam aptos a serem pontuados e classificados dentro do LEED. Então, eu diria que não existiu muito segredo, houve mais uma coincidência que nós estávamos, por uma série de fatores históricos aí, em desenvolvimento de grandes projetos. Depois isso continuou com outros grandes projetos ao longo dessa década e da década atual, quer dizer, dos anos 2000 até 2014, nós tínhamos aí um desenvolvimento de projetos significativos, principalmente corporativos, e isso de fato contribuiu para esse número expressivo de prédios certificados que nós temos, mas não houve um trabalho específico para isso. Como eu disse, era a coisa certa a fazer e nós estávamos no lugar certo, no momento certo. Quer dizer, houve uma coincidência aí de fatores. Então, como eu falei, já existe uma preocupação na gênese, no início do projeto, no partido original, de se implantar o prédio da melhor forma possível com relação à insolação. Bom, aí nós temos que falar, talvez, de dois fatores. Quer dizer, um é o projeto de um edifício corporativo. Ele tem algumas características. A outra questão são edifícios residenciais. De uma certa forma, a gente trata um pouco diferente cada um, em função de que o edifício corporativo ele tem a mesma função na sua planta, de uma maneira geral. E no edifício residencial, ele tem setores diferentes na planta e tem aí, talvez, também fatores que não são muito comparativos, por exemplo, consumo de energia, consumo de água, são diferentes nos dois tipos de edifício. A utilização de um edifício de escritórios ela é muito mais concentrada e tem picos muito maiores, o residencial ela é mais diluída ao longo do dia. Então, existem fatores aí que talvez não fique muito fácil de comparar. Mas, por exemplo, nos dois casos, nós nos preocupamos muito com a implantação. No edifício de residencial, pela questão do conforto térmico, dos ambientes, na cidade de São Paulo, por exemplo, a fachada sul ela é muito mais fria e um pouca insolação. O inverno é muito pesado nessas fachadas, então trabalhamos com quartos que são
ambientes de longa permanência, para fachadas mais insoladas. Já no edifício de escritório já é o contrário, abrir mais para as fachadas pouco insoladas é melhor, porque dentro do edifício de escritório já existe uma geração própria de calor e o aumento do calor em função da incidência solar só piora essa condição. E tudo isso gera um custo a mais em termos de refrigeração desses ambientes. Por exemplo, ar-condicionado, que é o grande vilão dentro de um edifício de escritórios no quesito consumo de energia. Depois o segundo seria iluminação e aí alguns outros fatores. Mas então, voltando à questão, existe já esta preocupação com implantação, com consumos de energia, independente de pontuação, quer dizer, utilizar ou esses elementos passivos, que são brises, anteparos para barrar o sol, ou elementos talvez um pouco mais tecnológicos, como vidros, de alta tecnologia, que barram a entrada do calor, mas permitem bastante entrada de luz. Isso já são questões que nós já utilizamos nos edifícios e que é de interesse sempre do cliente também ter um edifício mais eficiente. Existe um custo-benefício a se trabalhar aí, muitas vezes isso leva um tempo para a gente equacionar esse ponto ótimo entre o investimento e o performance, e não são só, quer dizer, na verdade não é um fator só, põe um vidro melhor ou um vidro pior, não, é uma questão de do tipo de equipamento de ar-condicionado que se usa, da iluminação que está se usando, do vidro em si, da quantidade de aberturas. Existem uma série de variáveis que a gente tem que trabalhar, equacionar e entender qual é o ponto mais equilibrado para tudo isso em função do investimento que vai ser feito e em função do performance ao longo da vida. Aí nós utilizamos muito ou dados de edifícios construídos, mas eles não é que são muito... nós não encontramos com facilidade esses dados para basear os nossos projetos aqui. Ou simulações, aí existem então programas ou empresas especializadas que simulam o performance na medida em que a gente troca estas variáveis e vamos tendo aí resultados diferentes. E através dessas simulações nós vamos então fazendo a escolha que nos interessa. Isso é um processo normal de projeto. Agora, dentro do conceito do Green Building, da pontuação do LEED, etc., eu acho que isso ampliou muito mais essa esfera e vetorizou muito mais funções buscando maximizar essa questão toda. Então, não era a nossa preocupação no passado a questão talvez do fornecimento de um material que venha de uma distância muito grande e gera uma despesa de transporte ou de consumo de energia, de combustível para trazer este material. Ou, como eu citei no início, estacionamento para bicicletas ou para automóveis com combustível alternativo, reuso de água já se fazia, mas não de uma forma sistemática. Ou seja, então são pequenas coisas que vão maximizando um pouco esse processo de eficiência, tanto na obra quanto depois na utilização do edifício. Ou seja, ampliou-se muito o universo dos fatores que podem ser modificados, mesmo que em pequenos detalhes,
para que a gente tenha uma resultante mais consistente. Então é isso, quando nós trabalhamos num projeto que vai ser certificado, existe uma lista um pouco maior de elementos para que nós façamos esses ajustes e vá se buscando então pontuações mais significativas. É uma forma bastante racional, pragmática, como tudo que os americanos inventam, tem uma forma muito prática de se resolver certas questões, e essa é uma forma que, se não dá 100% de resultado, está muito próximo de qualificar um edifício e é bastante aceita, de uma maneira geral, pelos profissionais como uma forma oficial de se classificar edifícios quanto à sua performance e qualidade green building. Eu diria que talvez o principal fator é o bolso. Na medida em que se faz necessário cada vez mais otimizar o seu rendimento, o seu salário, o seu ganho, para poder arcar com os custos de vida, principalmente numa cidade grande, que não é barato morar, isso implica em você otimizar todos os seus gastos. E os gastos fixos de uma residência sempre pesam muito no bolso do morador. Então, custos de energia, de água, manutenção predial de uma maneira geral, talvez sejam fatores parecidos com os fatores dos edifícios comerciais, que na prática são muito mais latentes, são muito mais presentes, mas no edifício residencial eles são similares. E na medida em que você começa a trabalhar com edifícios que são mais eficientes, que têm um custo menor de condomínio, custo energético, reaproveitamento de água, esta comparação vai começar a levar, vai criar essa migração também. Como ela não é tão evidente quanto os edifícios comerciais, eu acho que isso é um processo mais lento, mas, sem dúvida, ele está em andamento. Por exemplo, eu mesmo, na minha residência, eu acabei trocando todo o meu sistema lá de aquecimento, e eu tenho hoje um sistema que é composto por gás, que é a base do sistema, placas solares, que faz essa complementação, e tem um backup elétrico. Ou seja, se eu tiver algum problema destes aí, ou se houver uma mudança muito significativa na questão de tarifas, que elas são muito inconstantes, então, por exemplo, o gás está muito caro, eu vou me basear no elétrico e no solar. Se o elétrico está mais caro, eu inverto o processo. Não é um sistema barato de se implantar, mas está ficando cada vez mais acessível, porque existem vários sistemas já, por exemplo, um boiler, hoje em dia, que tem a adaptação, o ajuste para as placas solares, um boiler que funciona junto com o sistema solar, ele custa mais barato do que um boiler que não tem esse sistema, porque existe um subsídio ou uma diminuição de impostos no produto para que ele seja mais acessível. Ou seja, é mais barato comprar um boiler com um sistema solar do que um boiler tradicional. Então, eu acho que o mercado está se adaptando a essas questões, existe uma percepção de que
faz diferença. Nós vemos aí aquela recessão, o nosso problema de falta de chuvas, de falta d'água, de quase racionamento, mas houve um grande receio de que nós poderíamos ficar sem água. E mudou muito o hábito das pessoas, até hoje. Eu tenho um balde no chuveiro e eu encho o balde e uso no lavatório, uso não sei aonde, etc. Eu não consigo ficar vendo aquela água caindo para esquentar o chuveiro, por exemplo. Então, são mudanças de hábito que, ao mesmo tempo, aumentam a consciência do desperdício. Nós não tínhamos essa consciência. Para nós era muito fácil. Você ligava a torneira, você usava quanto você quisesse, etc. Tal. E a mesma questão energética de água, de gás. Uma vez que você começa a ter essa consciência, você começa a adotar ela para todos os elementos. Na questão da construção, principalmente dos edifícios residenciais, existe um outro fator também, que é o tempo e o desperdício de material. Então, processos um pouco mais pré-fabricados, e cada vez mais pré-fabricados, são diretrizes que as grandes construtoras estão investindo muito em pesquisa. Com isso, o tempo de construção é menor, o desperdício de material é significativamente menor, porque partes do edifício já vão construídas, são construídos em galpões ou em setores onde existe uma concentração e um know-how muito elaborado para se montar uma parede, um sistema de tubulação, toda a parte de hidráulica, de elétrica, isso já vem praticamente pronto e implantado no prédio, não tem que ficar rasgando parede, embutindo cano, massa, errou, troca, põe de lugar, não sei o que, etc. Não existe isso. Então, são questões que aumentam muito a eficiência da construção e que volta a bater no conceito da sustentabilidade. É o menor desperdício e é um custo também menor, né? Mesmo que às vezes você tenha um custo mais alto naquela peça, mas o tempo que ela leva para ser construída e instalada é muito menor do que uma construção tradicional. E a conta final, aquilo lá acaba sendo mais econômico. Então eu acho que talvez o fator que vai de fato levar a essa consciência, primeiro é o fator econômico. E ao longo do tempo existe um processo de conscientização de que é a coisa certa a fazer. Então, são dois elementos que vão caminhando juntos e eles vão sedimentando este conceito de edifício sustentável, ou mais sustentável. Quanto tempo isso vai levar para ser plenamente incorporado e quais as soluções todas práticas ou soluções que vão ser mais aplicadas ou menos aplicadas no mercado residencial, eu não saberia dizer. Nos edifícios comerciais é mais óbvio, é mais fácil. Nos residenciais aplica-se ainda muito o reuso, reutilização das águas, em vários níveis. Isso é uma preocupação muito grande. Energias alternativas é mais complicado, porque o edifício consome muita água quente, por exemplo. Não é que você põe algumas placas solares e você resolve o problema de um edifício muito grande residencial. Mas são caminhos que estão andando neste sentido. Por exemplo, fotovoltaicos. Agora, ampliando um pouco a conversa, não só para residencial, mas para comercial, eu acho que a grande fronteira a ser desenvolvida na questão de sustentabilidade é o vidro fotovoltaico, quer dizer, aquele que embutido na própria massa já existam os coletores fotovoltaicos e que
eles estão em grande desenvolvimento, em microsistemas, ou também vidros fotossensíveis, ou seja, essa combinação do vidro com elementos de clareamento ou escurecimento e o fotovoltaico, acho que é o grande canal de desenvolvimento para a questão energética, sustentabilidade, porque ele vai resolver, ele vai lidar com vários problemas. Um deles é a captação de energia. E energia alternativa, energia solar, energia barata. O segundo é resolver a questão de insolação nos ambientes. No momento em que ele está captando energia, ele está bloqueando a insolação nos ambientes, está diminuindo a incidência de calor. Então, esta combinação, se nós imaginarmos que todas as superfícies do edifício são propícias para vidros fotovoltaicos, tanto os elementos planos como os elementos verticais, e não só os edifícios, os automóveis, as superfícies das ruas, ou seja, todas as superfícies passíveis de incidência solar vão ser, no futuro, elementos de captação de energia. E nós vamos ter uma quantidade brutal de energia acumulada em função dessa questão. Nós vamos precisar sempre da questão da acumulação, né? Porque à noite não tem, de dia tem. Mas, então eu acho que esse é um caminho, um filão aí a ser desenvolvido, e está em franco desenvolvimento, pesquisas e materiais. E eu acho que é a tendência dos edifícios do futuro. As construções são muito rápidas, são todas pré-fabricadas, se envelopa esse edifício com uma película, que aí no caso é o que nós estamos falando, esse vidro com várias funções, e ele vai servir simplesmente para separar o ambiente interno do externo e fazer esse controle ambiental de dentro e fora, mas cada vez com mais tecnologia embutida. Essa ideia de simulação, números, projeções, futuro, é sempre muito importante. São fatores que a gente precisa trabalhar muito. Toda vez que eu falo de vidros, de ar-condicionado, enfim, de sistemas, e de green building, e de sustentabilidade, eu sempre questiono muito o que nós temos hoje de ferramentas de simulação, porque é aí que a gente pode comparar e vender essas boas ideias. É no bolso. Tá bom, talvez isso aqui custe 5% a mais do que uma solução tradicional que você ia fazer com aquele isso, com aquela... Mas, em 3 anos, você já pagou isso. E nos próximos anos todos aí, você vai estar simplesmente deixando de gastar certas coisas que são importantes, quer dizer, valores que são importantes ao longo do tempo. Se a gente consegue demonstrar, isso aí passa a ser um bem que fica incorporado ao imóvel e aí passa a fazer sentido para quem está comprando. Agora, se não tiver esses números, é difícil falar, não, mas esse prédio é verde, é muito melhor do que o outro, mas aonde? Por quê? A hora que você não tem, de fato, alguma coisa para comprovar aquilo que você está falando, isso cai num plano teórico e os outros fatores, custo, preço, etc., independente, passam a ser localização, vista, etc., só o que interessa na hora de você comprar um imóvel, bolso e tal. Mas não o pós-venda, que é o performance do imóvel. Eu nem sei se eu estou preparado para hoje. Todo dia eu estou correndo atrás de alguma coisa nova que está surgindo, de um aplicativo, de um programa, de uma consultoria,
de uma solução, de um... Eu acho que o arquiteto, ou como qualquer profissional hoje, ele tem que estar muito ligado a esse processo de transformação constante que nós estamos vivendo. Se por um lado a experiência é importante, muitas vezes tudo que você sabe de alguns aspectos, de algumas questões, alguns assuntos, ficaram absolutamente obsoletos em questão de 1, 2, 3 anos. Passou o tempo, aquilo lá, aquela verdade já não vale exatamente para... Mas as questões práticas de qualidade arquitetônica, elas prevalecem e elas são as mesmas que nós tínhamos antigamente. Nós continuamos repetindo estas questões que são de entender o seu entorno, se você vai trabalhar num terreno urbano, qual é a conexão com o restante deste urbano do seu projeto, como é que ele interage no pavimento térreo. Isso é fundamental hoje para a qualidade de um projeto e da urbanização em si, quer dizer, bons projetos vão gerar uma boa urbanização, maus projetos vão gerar uma péssima urbanização. Eu acho que é sempre uma oportunidade estar sabendo do que está hoje, quais são os elementos de tecnologia que já são aplicáveis, que já estão disponíveis no mercado para soluções de projeto e de especificações, etc. Eu acho que nem todo mundo acompanha isso, mesmo os próprios clientes não estão acompanhando online tudo o que acontece. Então, vai conversar com um arquiteto, mesmo que seja jovem, mas ele está antenado, ele está sabendo das questões hoje críticas, de questões econômicas, questões de sustentabilidade, questões de urbanização, de mobilidade, etc. Eu acho que isso já conta muitos pontos. Ferramentas, por exemplo, trabalhar com programas hoje BIM, programas BIM, eu quero dizer, são programas que hoje tratam o projeto tridimensionalmente. Antigamente nós tínhamos os programas que trabalhavam em 2 dimensões e o BIM já é uma coisa bem mais ampla, que projeta virtualmente o projeto tridimensional. E a partir deste modelo tridimensional, quanto mais elaborado ele for, mais detalhes eu vou retirar, tanto do ponto de vista de elementos construtivos, etc., quanto de informações deste projeto que poderão ser úteis para mim aonde eu quiser, inclusive em simulações mais precisas de performance do edifício ao longo do tempo. Então é importante conhecer essa ferramenta, trabalhar com essa ferramenta, porque muitas empresas já estão exigindo projetos em BIM, muitos dos escritórios como o nosso trabalham com o BIM e os profissionais precisam conhecer o BIM para trabalhar aqui. Esses programas de simulação também eu acho interessante. Conhecer, manipular um pouco esses programas que ajudam a trazer dados mais concretos para soluções de projeto. Seja numa pequena casa, seja num grande edifício, seja numa urbanização, em função de uma série de fatores. As simulações hoje em dia, o projeto na verdade é uma grande simulação, né? Onde a gente tenta resolver todas as questões antes de ir lá construir, porque mudar a obra é mais complicado do que mudar o projeto. E quanto mais dados para este projeto e quanto mais simulações nós tivermos para poder fazer escolhas, melhor vai ser essa nossa escolha. Então eu acho isso. Eu acho que o profissional hoje ele tem que estar muito antenado em todas essas
tendências que estão acontecendo. O Brasil vai de A a Z e eu acho que as condições são muito diferentes em cada situação, tanto por questões geográficas, questões ambientais, questões, enfim, que são aí as climáticas, questões econômicas, também vai de A a Z, questões culturais, mas, por outro lado, praticamente o Brasil inteiro está conectado, né? Então isso permite uma consciência cada vez mais, não sei se de grande profundidade, mas pelo menos de acesso à informação. Então eu diria hoje que se eu tivesse que fazer uma receita, eu acho que seria trabalhar com a sabedoria das questões locais. Uma construção de pau a pique é uma coisa muito simples, mas ela tem uma sabedoria, quer dizer, ela tem soluções que resolveram uma série de problemas ao longo de séculos. Questões ambientais, questões térmicas, questões de materiais e tudo isso. Então, existe aí um conhecimento, existe aí uma experiência acumulada. E, ao mesmo tempo, existe a conexão via internet que fala de tecnologias, de possibilidades, etc, etc, etc. Então, eu acho que se puder fazer uma fusão destas questões, a gente vai ter, talvez, soluções bastante criativas e bastante inusitadas aí ao longo desse A a Z, desse espectro todo que é o Brasil. E a gente muitas vezes repara isso em revistas de arquitetura, em publicações, em sites, etc., que trazem soluções muito peculiares em localidades aí diversas, longe, um pouco acessíveis, etc., mas o camarada foi lá e acabou trazendo uma solução curiosa de, às vezes, telhados duplos, paredes de adobe com ventilação com elementos, ou tecnologias de pré-fabricação que permitiram levar elementos mais sofisticados no meio de um lugar extremamente de acesso muito difícil, mas acabou se montando lá alguma coisa por causa do detalhe dessas peças que poderiam ser transportadas num determinado tipo de veículo que chega lá. Enfim, eu acho que aí existe muito a questão da criatividade. Mas eu acho que a união da tradição com o moderno talvez seja esta ideia que a gente pode pegar o que tem de bom nos dois e nós podemos chegar em soluções cada dia das mais criativas possíveis.